Com o dedo, um garoto pressiona contra a parede duas moedas, uma de 10 centavos e uma de R$1, uma sobre a outra, mantendo-as paradas. Como não tem um desenho, é importante que você desenhe para poder representar a situação. Moeda de 10 centavos, moeda de R$1 e a parede. Como eu sei que o desenho é esse? Ele fala, em contato com o dedo está a moeda de 10 centavos e contra a parede está de R$1. Então, essa é de 10 centavos, essa é de R$1, representei com os tamanhos aqui, né? A moeda de R$1 é maior que a de 10 centavos. E essa aqui é a parede. Beleza. Aí, ele diz, o peso da moeda de 10 centavos tem 0,05 newtons. E o peso da de R$1 tem 0,09 newtons. A força de atrito exercida pela parede é suficiente para impedir que as moedas caiam. Ou seja, a força de atrito da parede sustenta tudo. Qual é a força de atrito entre a parede e a moeda de R$1? Qual é a força de atrito entre a parede e a moeda de R$1? Queremos o atrito aqui. Vou te dar duas maneiras de fazer essa questão. Uma mais direta e uma mais elaborada. Primeira maneira. Como ele diz que o atrito sustenta tudo e os objetos estão parados e em contato um com o outro, ao invés de você imaginar que tem uma moeda de 10 centavos e uma de R$1, imagine que isso aqui seja uma coisa só. Olha bem, que isso aqui seja um conjunto. Ó, vou até mudar a cor para ficar mais fácil visualizar. Que a moeda de 10 centavos e de R$1 seja uma coisa só. Aí vamos pensar, quais são as forças que atuam nela? Peso das duas juntas. Então eu vou pôr aqui para baixo um peso total das duas. E o peso total das duas é a soma de 0,05 com 0,09. O que nós temos? 0,05 mais 0,09 vai me dar um total de 0,14 newtons. Então esse peso aqui é de 0,14 newtons. Quais são as outras forças? Tem a força que o dedo faz. Gente, a questão ela não é específica como eu vou te falar, mas para você resolver essa questão deveria pensar assim, que esse dedo está fazendo uma força horizontal, que ele não está apoiado com nenhum ângulo, porque senão você ia ter que decompor a força dele, poderia considerar atrito entre o dedo e a moeda de 10 centavos, e aí sua questão se tornaria mais complicada. Então meu dedo está aqui horizontal, só sustentando. Então o dedo faz uma força que eu vou chamar de FD, de F-dedo. A parede empurra o conjunto moeda para a esquerda, que é a normal, feita pela parede, e também tem a força de atrito, que a tendência desse sistema é de deslizar para baixo. Quem não deixa eles deslizarem é a parede empurrando eles para cima. Então eu tenho aqui o atrito. Como ele disse que o sistema fica em repouso, significa dizer que a força resultante é zero. Logo, a força do dedo tem que cancelar com a normal e a força de atrito tem que cancelar com o peso. Ou seja, ele sustenta tudo aqui, né? Ele está sustentando, está parado, resultante é zero. Então, meu atrito sustenta tudo, tem que ser igual ao peso. E o peso vale 0,14 newtons. Pronto. Isso já é suficiente. E aí a nossa resposta daria letra E. Beleza. Se você já está satisfeito com essa resolução, pode seguir. Mas eu vou te dar uma outra maneira de pensar. Uma mais elaborada. Vamos lá. Como tem dois, tem muitos estudantes que não pensam em juntar a moeda de 10 centavos a de R$1. E aí você vai ter então o quê? Pensar nelas separado. Então, olha o que a pessoa deveria fazer. Tá vendo a moeda de 10 centavos? Eu vou tirá-la daqui, tirar o dedo, vou pôr ela mais afastada. Vou chamar ela de D, que é de 10 centavos. Vou retirar a parede e a moeda de R$1. Vou colocar aqui
a moeda, exagerei no tamanho, né? De R$1. Vou diminuir aqui. Pronto, vou chamar ela de R$1. Vamos pensar separado. Na moeda de 10 centavos, tem a força feita pelo dedo, tem a força que a moeda de R$1 empurra a de 10 centavos para lá, então seria a normal feita pela moeda de R$1. Além disso, tem o peso da moeda de 10 centavos, que é 0,05 newtons, e o atrito entre a moeda de R$1 e 10 centavos, que é para cima. A moeda de 10 centavos tende a descer, a de R$1 não deixa empurrando ele para cima, então você tem um atrito nela, feita pela moeda de R$1, que tem um valor de 0,05 newtons também, porque ela cancela com peso. Então, temos isso aqui, mas essa ainda não é a pergunta. A pergunta é a força de atrito feita pela parede, mas por que eu fiz isso? Analise. Na moeda de R$1 temos o peso da moeda de R$1, que vale 0,09 newtons. Tem a força que a parede faz, que é o atrito da parede. Porém, gente, não se engane igualando a 0,09 pelo seguinte. Se a moeda de R$1 empurra a moeda de 10 centavos para lá, faz essa normal, a moeda de 10 centavos empurra a de R$1 para cá, par de ação e reação. Eu vou até pôr essa força aqui de outra cor, para vocês entenderem o que eu quero. Isso aqui é a força do dedo, e vou pôr aqui de outra cor essa força de atrito aqui na moeda de R$1. Vou colocar aqui, feita pela moeda, né, de R$1, e esse aqui vale 0,05 newtons. Por que eu fiz isso? Olha lá. Se a moeda de R$1 empurra a de 10 centavos para lá, a de 10 centavos empurra de R$1 para cá. Par de ação e reação. Além disso, se a moeda de R$1 faz esse atrito para cima na moeda de 10 centavos, a moeda de 10 centavos empurra também a moeda de R$1 para baixo. Par de ação e reação. Esse atrito aqui também tem na moeda de R$1 para baixo. E ele tem um valor de 0,05. Então você não podia esquecer desses pares de ação e reação. 0,05 newtons. Então você tem, vamos lá, a moeda de R$1 empurra de 10 centavos para a esquerda, a de 10 centavos empurra de R$1 para a direita. A moeda de R$1 empurra de 10 centavos para cima, com esse atrito, a moeda de 10 centavos reage, empurrando de R$1 para baixo, com esse atrito de 0,05. Além disso, tem também a força que a parede faz na moeda de R$1 para cá, né? Que eu vou chamar de normal da parede, vamos dizer assim. Aí ele quer saber quanto que vale a força de atrito feita pela parede. Bom, a força de atrito, que é essa, está equilibrando essas duas forças. Qual é o total dessas duas forças? 0,14 newtons. Então, quanto que tem que valer o atrito da parede? 0,14 newtons. Minha resposta, então, letra E. Minha opinião, essa maneira é mais difícil de pensar, mais difícil de sair o resultado, mais difícil de achar a resposta. Porém, tem muita gente que não consegue pensar dessa maneira simplificada. Então, te dei as duas maneiras aí de raciocinar. Espero que você tenha entendido. Se tiver um exercício que você quer ver a resolução, manda para mim no meu Instagram ou no Facebook. Eu vou resolver, vou postar no canal do YouTube para você assistir. Valeu!